Olá, eu sou Laura dos Reis, psicoterapeuta. Você me encontra no @laurapsicoterapias. E aqui agora nesse vídeo a gente vai falar sobre névoas, traumas, sombras ativados no dia a dia. A gente vai olhar para questões profundas, mas também para o dia a dia. Aí para sua rotina de segunda a sexta, vida real. Então assim, quando você tem um gatilho, né? Tem um gatilho de algo, acontece algo, e aí mexe em feridas suas profundas, e aí você começa a ficar ansiosa, agoniada, respiração muda, começa a subir uma raiva, começa a subir uma agonia, começa a subir um mal-estar, começa a mudar o seu humor. E aí tem pessoas ao redor, a vida não para, você não tá lá no alto de uma montanha meditando sozinha, você tá com filho, com criança, com gato, papagaio, periquito, animal, companheiro, marido, trabalho, chefe ou pessoas que você lidera. Enfim, é complexo. Só que é possível olhar. E aí eu estruturei aqui alguns pontos que vão te ajudar a entender e se reestruturar na relação com esses traumas que são ativados no dia a dia. Porque é isso, né? A gente está vivendo, a gente está em relações, a gente está no trabalho, a gente está na vida, colocando o corpo na vida. E isso gera, assim, momentos em que você nem entende por quê. Nossa, por que eu fiquei tão irritada com aquilo que aquela pessoa falou? Por que mexeu tanto comigo? Então, em primeiro lugar, você precisa ter consciência, parar e pensar e começar a se conscientizar dos seus traumas. E aí é trabalho terapêutico, é trabalho para você aprofundar. Por que isso aqui, quando essa pessoa fala desse jeito comigo, por que sempre ativa mal-estar? Por que quando meu companheiro, meu parceiro fala assim comigo, por que eu fico mal? Se não é uma questão social, econômica, enfim, aí sócio-histórica, mas que tem esse outro olhar, mas assim, pensando em você, né, pensando aqui em mim, o que isso não está sendo desrespeitoso, né, não está te ofendendo? Por que traz esse gatilho? Porque às vezes quando a pessoa te fala, não, espera um pouquinho, eu preciso resolver isso aqui, daqui a pouco a gente conversa. Por que isso pode me ativar mal-estar? Ou quando você recebe um não, respeitoso, mas um não. E aqui a gente não está falando do outro, a gente está falando de você, porque você mulher, aqui falo principalmente aqui para mulheres, então por que você nesse momento tem esse ciúmes ativado? Porque quando você vê a mensagem daquela pessoa, ou seu companheiro conversando com aquela pessoa, por que esse ciúmes é ativado? O que aconteceu? Pensando em você, a gente vai pensar em posturas. Então, assim, a gente pode só reclamar ou a gente pode pensar em mudar, né? O que você quer fazer? Você quer ter uma postura infantil ou uma postura adulta? E eu sempre me preocupo quando eu trago, porque tem lugares históricos, né? Patriarcado, enfim, de relações desgastadas, tóxicas e adoecedoras. Eu não tô falando dessas relações, tá? Amorosas, sociais. Eu tô falando de relações saudáveis e possíveis. Então, essa postura adulta, ela requer um olhar para dentro. Se olhar no espelho, ao invés de olhar para o outro, olhar no espelho, olhar para você mesma e se perguntar, olhar nos seus olhos, né? Que gatilho é isso? O que aconteceu? Qual trauma foi ativado? Será que é algo lá da minha primeira infância? É aquilo que eu sei que aconteceu com minha mãe, com meu pai? Que tipo de dinâmica eu sei que é presente na minha vida e que fica se retroalimentando com o tempo e pode gerar sim mau humor, mal-estar, agonia, ansiedade. Você vai pensar no seu, e aí por terceiro, então assim, ter consciência, entender o que você quer fazer, qual tipo de postura você quer tomar, e por terceiro, entender o seu balaio de ferramentas, como é que você lida com esses momentos. Você tem já a prática da respiração consciente, não estou falando da meditação perfeita, pode ser até pensar no mindfulness, então assim, respirar fundo, né? Usar os seus 5 sentidos. Quais práticas você sabe? Você sabe, por exemplo, reestruturar cognitivamente, reestruturar seus pensamentos? Então, fazer esse balanço, né? Estou pensando muita coisa ruim, trazer novos pensamentos, reestruturar também a sua conexão com o que chega, né? Com o que chega ali de notícias. O que eu fico rodando? Eu fico rodando toxicidade que
que o mundo já está cheio no meu dia a dia, dentro de mim, o que eu rodo? O que eu rodo? Quais programas rodam aqui dentro de mim? Tem as medicinas da floresta, tem a terapia, então como você lida? Como você lida? E aí uma possibilidade de novas rotas neurais, de neuroplasticidade, para trabalhar a neuroplasticidade, uma possibilidade linda, 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 extremamente terapêutica possível é o movimento do corpo, é trazer o seu corpo para jogo. Então, se eu não estou bem, não é ficar, em grande parte dos casos, não é ficar parada ali, sabe? E aí você fica, parece que fica, sabe, macetando ali naquela, lembrei da música de Axé, naquela questão, sabe? Você fica ali macerando aquilo ali. A ideia não é essa, a ideia é que você movimente seu corpo, que você se abra para ver novas possibilidades, que você saia aqui disso que você aprendeu a fazer, andar sempre igual, pensar sempre igual. E aí você só fica rodando programa de medo, programa que te paralisa, programa de pânico. Você aprendeu muito a existir na relação com o medo. Então, é sair desses programas que te foram ensinados, é aprender a se olhar com mais consciência no espelho e aprender a pensar em novas rotas neurais, rotas de corpo, rotas de vida. Como eu lido a partir de agora com mais consciência e presença, com esses gatilhos que são ativados no dia a dia. Eu consigo ir para a natureza é uma mega cura, né? Uma mega fonte de cura. Eu consigo parar para respirar, eu consigo sair um pouco que seja dessa dinâmica de medo, me jogar com mais presença e com mais conexão com essa frequência do amor, com a frequência frequências mais elevadas mesmo, de vibração, de amor, de confiança, de fé, de esperança. É isso. Se precisar, estou no privado. Se você precisa fazer acompanhamento, sessão pontual de constelação, Theta Healing, tarô, me chama também. Um abraço.